Desde o acidente que tirou os movimentos do filho, ele cercou a casa de câmeras, muros e silêncio, tentando proteger o que ainda restava. A nova funcionária chegou sem alarde, mas com gestos pequenos que começaram a devolver cor à vida do menino. O que ele não sabia era que ela carregava uma promessa feita no hospital, na noite mais difícil da vida dele. Antes de começar esta história, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o like no vídeo, que é algo muito importante para nós, e diga de que cidade você nos está vendo essa história. A chuva batia contra as grandes janelas da casa no alto da Boa Vista, no Rio de Janeiro, criando um eco que se espalhava pelos corredores vazios. Antônio Mendes ajustou mais uma vez o volume do monitor de segurança, observando as imagens que piscavam em sequência na tela diante dele. Cozinha, sala de estar, corredor principal, quarto do Gabriel. Sempre o quarto do Gabriel por último. Era onde seus olhos se demoravam mais tempo, onde o coração apertava com mais força. O menino estava lá, como sempre, sentado na cadeira de rodas diante da janela, olhando para o jardim que sua mãe havia plantado com tanto carinho 3 anos antes. 3 anos. Parecia uma eternidade, e ao mesmo tempo parecia ontem. Luísa estava ali, de joelhos na terra, explicando para Gabriel, então com 9 anos, como cada flor tinha seu tempo de desabrochar, como cada planta precisava de cuidados diferentes. O menino corria pelo gramado, questionando tudo, sorrindo com aquela espontaneidade que só as crianças possuem. Agora Gabriel tinha 12 anos e não corria mais. Não questionava mais. O sorriso havia se transformado em um silêncio profundo, que crescia a cada dia, envolvendo-o como uma redoma invisível. Antônio suspirou e passou a mão pelos cabelos grisalhos. Aos 42 anos, sentia-se como se tivesse vivido várias vidas diferentes. A primeira, feliz e completa, ao lado de Luísa. A segunda, devastadora, nos meses que se seguiram ao acidente. E agora esta terceira vida, feita de vigilância constante, desconfiança e um medo que ele não conseguia nomear, mas que crescia dentro dele como uma erva daninha. A campainha tocou. Antônio olhou para o relógio na parede da sala de monitoramento que havia montado no escritório. 3 horas da tarde, pontualmente. A nova funcionária. A quinta em 2 anos. As outras haviam partido por motivos diversos. Uma por não conseguir lidar com o silêncio de Gabriel. Outra porque Antônio descobriu que mexia em seus pertences pessoais. A terceira porque simplesmente desapareceu de um dia para o outro, levando alguns objetos de valor. A quarta, Dona Carmen, havia durado quase 6 meses, mas acabou se cansando da constante sensação de estar sendo vigiada. Porque ela estava mesmo. Todos estavam. Antônio desceu as escadas de mármore, seus passos ecoando pela casa imensa. A mansão no alto da Boa Vista havia sido o sonho de Luísa. Ela sempre dizia que queria um lugar onde Gabriel pudesse crescer cercado de verde, longe da agitação da zona sul do Rio. Um lugar onde eles pudessem ser uma família de verdade. Ironia cruel do destino. Agora, a casa era um palácio vazio, cheio de câmeras e alarmes, onde 2 pessoas viviam como estranhos sob o mesmo teto. Abriu a porta pesada de madeira maciça e se deparou com uma mulher de aproximadamente 35 anos, de estatura mediana, cabelos castanhos presos em um coque simples e olhos escuros que transmitiam serenidade. Ela usava roupas discretas, uma blusa branca e uma saia azul marinho, e carregava uma pequena mala de viagem e uma bolsa de couro marrom já desgastada pelo tempo. Senhor Antônio Mendes? Sua voz era suave, mas firme. Sou Helena Santos, vim para a entrevista de trabalho. Entre, disse ele secamente, dando um passo para o lado. Helena entrou e olhou ao redor discretamente. A primeira coisa que notou foram as câmeras. Pequenas, mas visíveis, estrategicamente posicionadas nos cantos do hall de entrada. A segunda coisa foi o silêncio. Não era apenas a ausência de som, era algo mais denso, como se a própria casa estivesse suspendendo a respiração. Venha comigo, disse Antônio, conduzindo-a até a sala de estar. Era um ambiente elegante, com móveis de couro italiano
e uma lareira de pedra que há muito não era acesa. Nas paredes, algumas poucas fotografias da família em tempos mais felizes. Helena notou como Antônio evitava olhar diretamente para elas. Sente-se, ele indicou uma poltrona diante do sofá onde se acomodou. Helena obedeceu, mantendo a postura ereta, as mãos cruzadas, sobre o colo. A agência já deve ter lhe explicado sobre o trabalho, cuidados gerais da casa, algumas refeições e... Ele hesitou por um momento. Assistência eventual ao meu filho Gabriel. Sim, senhor. Estou ciente de que o jovem Gabriel tem necessidades especiais, disse Helena com naturalidade. Tenho experiência com crianças e adolescentes em situações similares. Antônio a estudou com atenção. Havia algo nela que o incomodava, mas ele não conseguia identificar o quê. Talvez fosse justamente a calma que ela demonstrava. Ou a forma como falava sobre Gabriel, sem aquele tom de pena que ele tanto detestava ouvir de outras pessoas. Ou talvez fosse o fato de ela não parecer intimidada pela grandiosidade da casa ou pela sua própria atitude defensiva. Quero deixar algumas coisas claras desde o início, disse ele, se levantando e caminhando até a janela. Esta casa tem regras. Não mexemos nos pertences pessoais uns dos outros. Não fazemos perguntas sobre nossa vida privada. E respeitamos o espaço de cada um. Gabriel é um menino delicado. Ele passou por muito nos últimos anos e não reage bem a mudanças bruscas. Entendo perfeitamente, senhor, respondeu Helena. Posso perguntar sobre a rotina dele? Antônio se virou para ela, surpreso pela pergunta. Rotina? Sim. Horários de refeições, atividades que gosta de fazer, se tem algum hobby específico, como prefere que se dirijam a ele. Essas coisas ajudam a estabelecer um ambiente mais harmônico. Por um momento, Antônio ficou em silêncio. Quando foi a última vez que alguém havia perguntado sobre os gostos de Gabriel? Sobre o que o fazia sentir-se bem? Ele mesmo não sabia responder. Nos últimos meses, a rotina do menino havia se resumido à fisioterapia pela manhã, aulas particulares à tarde com o professor Rodrigo e longas horas diante da janela, sempre em silêncio. Ele gosta de ficar no quarto, olhando pela janela. O professor Rodrigo vem 3 vezes por semana para as aulas. A fisioterapeuta, doutora Marina, vem pela manhã, segunda, quarta e sexta. Às vezes ele desenha, mas não muito. Come pouco, dorme mal. As palavras saíram de forma mecânica, como se ele estivesse lendo uma lista médica. Helena assentiu, absorvendo cada informação. E quanto ao senhor? Trabalha fora? Trabalho de casa. Tenho uma empresa de consultoria em tecnologia. Fico no escritório no andar de cima a maior parte do tempo. Ele não mencionou que o escritório estava equipado com monitores que cobriam quase toda a casa, nem que passava a maior parte do dia observando as telas em vez de trabalhando. Posso conhecer Gabriel? A pergunta pegou Antônio desprevenido. Agora? Se for conveniente. Acredito que é importante que nos apresentemos adequadamente desde o início. Antônio hesitou. Geralmente ele preferia que Gabriel conhecesse os funcionários gradualmente, sem pressão. Mas havia algo na forma tranquila, como Helena havia feito o pedido que o fez reconsiderar. Está bem, mas não force nada. Se ele não quiser falar, não insista. Subiram juntos a escada curva de mármore que levava ao segundo andar. Os passos de Helena eram silenciosos, quase imperceptíveis sobre o piso. Antônio abriu a porta do quarto de Gabriel devagar, como sempre fazia. Gabriel, tem alguém aqui que gostaria de conhecê-lo, disse suavemente. O menino virou a cadeira de rodas lentamente. Tinha os cabelos castanhos de Luísa e os olhos escuros do pai, mas neles havia uma profundidade de tristeza que não deveria existir em uma criança de 12 anos. Usava uma camiseta azul clara e bermuda jeans, e seus pés descalços balançavam levemente, um movimento involuntário que sempre indicava nervosismo. Helena deu um passo para dentro do quarto, mas manteve uma distância respeitosa. Oi, Gabriel. Meu nome é Helena. Vim conversar com seu pai sobre ajudar com alguns cuidados da casa. Gabriel a observou em silêncio por alguns segundos. Helena não forçou um sorriso exagerado,
nem falou com aquele tom infantilizado que muitos adultos usavam com ele. Ela simplesmente o cumprimentou, como cumprimentaria qualquer pessoa. Posso perguntar o que você está observando aí fora? Ela se aproximou um pouco mais da janela, seguindo o olhar do menino. Gabriel apontou para uma árvore no jardim. Era uma jabuticabeira que Luísa havia plantado e que agora estava carregada de frutos. As jabuticabas estão maduras, murmurou. Ele tão baixo que Antônio precisou se concentrar para ouvir. Fazia semanas que não ouvia a voz do filho. É verdade, disse Helena, observando a árvore. Deve estar na época perfeita para fazer uma geleia deliciosa. Você já provou geleia de jabuticaba? Gabriel negou com a cabeça. Eu sei fazer. Se seu pai permitir, posso preparar uma para você experimentar. Pela primeira vez em meses, algo parecido com interesse brilhou nos olhos de Gabriel. Ele olhou para o pai, como se pedisse permissão para sentir curiosidade novamente. Veremos, disse Antônio, tentando manter o tom neutro, mas sentindo algo estranho se mexendo em seu peito. Quando foi a última vez que Gabriel havia demonstrado interesse por alguma coisa? Helena fez um aceno respeitoso para Gabriel. Foi um prazer conhecê-lo, Gabriel. Espero que possamos nos tornar amigos. Saíram do quarto e desceram novamente para a sala. Antônio sentia-se inquieto. Havia algo diferente naquela mulher, algo que ele não conseguia decifrar. Ela não havia tentado forçar intimidade com Gabriel, não havia feito comentários sobre sua cadeira de rodas, não havia falado com pena ou exagerado na simpatia. Havia simplesmente sido natural. Quando posso começar? Perguntou Helena, voltando a se sentar na poltrona. Você tem referências? Sim, senhor. Estão todas na pasta que a agência deve ter enviado. Trabalhei por 2 anos com a família Oliveira em Copacabana, cuidando de Dona Conceição, que tinha Alzheimer. Antes disso, passei 3 anos com a família Barbosa em Ipanema, ajudando com os cuidados dos filhos gêmeos que nasceram prematuros. E antes disso, ela fez uma breve pausa. Trabalhei como auxiliar de enfermagem no Hospital São Lucas. Hospital São Lucas, repetiu Antônio. O nome lhe soava familiar, mas ele não conseguiu identificar de onde. Sim, foi onde aprendi muito sobre paciência e sobre a importância de respeitar o tempo de cada pessoa para se curar, seja de que forma for. Havia algo na forma como ela disse essas palavras que fez Antônio se sentir desconfortável. Não um desconforto negativo, mas como se ela estivesse falando diretamente para uma ferida que ele carregava há anos e que fingia não existir. O salário é o que foi combinado com a agência. Você teria folga aos domingos e um quarto aqui no andar térreo, nos fundos da casa. As refeições serão fornecidas. Espero pontualidade, discrição e... Ele hesitou novamente. Compreensão das particularidades desta família. Entendo, Sr. Antônio. Posso começar amanhã, se for conveniente. Está bem, chegue às 7 da manhã. Vou mostrar-lhe o quarto e explicar melhor a rotina da casa. Helena se levantou, pegou sua mala e bolsa. Muito obrigada pela oportunidade, senhor. Tenho certeza de que daremos certo. Depois que ela saiu, Antônio subiu para seu escritório e ligou os monitores. Observou Helena pela câmera externa enquanto ela caminhava até o ponto de ônibus na esquina. Havia algo na postura dela, uma firmeza serena que contrastava com a inquietação que ele sentia crescendo dentro de si. Naquela noite, durante o jantar silencioso com Gabriel, ele notou que o menino olhava pela janela em direção à jabuticabeira com mais frequência que o normal. E quando foi desejar boa noite ao filho, Gabriel sussurrou algo que o pegou completamente desprevenido. Pai, você acha que ela vai mesmo fazer a geleia? Antônio ficou parado na porta do quarto por alguns segundos, tentando processar o fato de que Gabriel havia iniciado uma conversa por conta própria. Não sei, filho. Por que pergunta? Porque faz muito tempo que ninguém faz nada doce nesta casa. As palavras de Gabriel ecoaram na mente de Antônio durante toda a noite. Era verdade. Desde que Luísa morrera, a casa havia se tornado um lugar funcional, frio, onde as necessidades básicas eram atendidas,
mas onde não havia mais espaço para pequenos prazeres, para surpresas doces, para a vida acontecer de forma espontânea. Enquanto tentava dormir, Antônio se pegou pensando na forma como Helena havia olhado para Gabriel. Sem pena, sem constrangimento, mas também sem indiferença. Como se ela o visse realmente, não apenas como uma criança com deficiência ou como o filho traumatizado de um homem amargurado. Ela o havia visto como Gabriel, mas a experiência havia lhe ensinado a desconfiar de tudo e de todos. Quantas vezes ele já havia se deixado enganar por primeiras impressões positivas? Quantas vezes a esperança havia se transformado em decepção? Não, ele não podia se permitir confiar facilmente novamente. Helena Santos seria observada, analisada, testada, como todos os outros. E se houvesse qualquer coisa suspeita nela, qualquer indício de segundas intenções, ela seria dispensada imediatamente. O que Antônio não sabia, enquanto planejava sua vigilância discreta, era que Helena Santos carregava em sua pequena bolsa de couro um segredo que mudaria tudo. Um segredo que conectava aquela casa, aquela família e aquele momento de uma forma que nem mesmo ela imaginava quando aceitou o trabalho através da agência. Helena chegou na manhã seguinte, exatamente às 7 horas como combinado. Antônio a observou pela câmera da entrada enquanto ela aguardava pacientemente que ele abrisse a porta. Não parecia ansiosa nem impaciente, apenas serena, como se estivesse acostumada a esperar. Quando finalmente abriu a porta, ela o cumprimentou com um simples "Bom dia, Sr. Antônio", e entrou carregando a mesma mala pequena do dia anterior. "Vou mostrar-lhe o seu quarto primeiro", disse ele, conduzindo-a pelos corredores até os fundos da casa. O quarto dos funcionários era simples, mas confortável, com uma cama de solteiro, um guarda-roupa pequeno, uma escrivaninha e uma janela que dava para o jardim lateral da casa. "O banheiro é ali ao lado. Você pode organizar suas coisas agora. Depois conversamos sobre a rotina." Helena depositou a mala sobre a cama e olhou ao redor. "É perfeito, senhor. Muito obrigada." Gabriel ainda está dormindo. Ele não costuma acordar antes das 8h30. A fisioterapeuta chega às 9. Você pode começar preparando o café da manhã. Na cozinha, há uma lista com as preferências dele, embora ultimamente ele coma muito pouco. Posso dar uma olhada no que há na despensa? Às vezes, uma apresentação diferente desperta o apetite. Antônio a conduziu até a cozinha ampla, toda equipada com eletrodomésticos modernos que há meses não eram utilizados em sua capacidade total. A geladeira estava organizada com itens básicos e a despensa continha produtos práticos e pouco variados. Helena abriu alguns armários discretamente, observando o que estava disponível. "O senhor me permite fazer algumas compras complementares? Nada exagerado, apenas alguns ingredientes que podem tornar as refeições mais atrativas. Faça uma lista. Eu autorizo as compras." Antônio se afastou para o escritório, mas deixou a porta entreaberta. De lá, podia observar Helena através de uma das câmeras instaladas na cozinha. Ele a viu movimentar-se pela cozinha com familiaridade, mas sem invadir ou reorganizar nada drasticamente. Ela simplesmente observava, tocava os utensílios com cuidado, abria e fechava os armários como se estivesse memorizando onde cada coisa ficava. Havia algo quase reverente na forma como ela manuseava os objetos da casa. Às 8h40, Helena subiu discretamente até o quarto de Gabriel e bateu levemente na porta. "Gabriel, sou a Helena. Posso entrar?" "Pode." Veio a resposta baixinha de dentro do quarto. Ela abriu a porta e encontrou o menino já acordado, sentado na cama, olhando pela janela. Não havia tentado se transferir para a cadeira de rodas ainda. "Bom dia. Dormiu bem?" Gabriel deu de ombros, um gesto que havia se tornado sua resposta padrão para quase tudo. "Estou preparando o café da manhã. Você tem alguma preferência especial para hoje?" "Tanto faz", murmurou ele. Helena se aproximou da janela e olhou na mesma direção que Gabriel. "A jabuticabeira está ainda mais carregada hoje. Acho que se não colhermos logo, os passarinhos vão aproveitar tudo." Gabriel olhou para ela com um interesse discreto. "Você realmente sabe fazer geleia?"
Sei, sim. Minha avó me ensinou quando eu era pequena. Ela dizia que cada fruta tem seu segredo para virar uma geleia perfeita. A jabuticaba é especial porque é doce, mas tem um azedinho que equilibra tudo. E qual é o segredo da jabuticaba? Helena sorriu. Era a primeira pergunta que Gabriel fazia por curiosidade genuína, não apenas por educação. O segredo é não ter pressa. A jabuticaba precisa de tempo para soltar todo o seu sabor. E precisa de carinho. Minha avó sempre dizia que quem faz geleia brava, faz geleia amarga. Gabriel quase sorriu. Quase. Quer me ajudar a escolher as melhores frutas depois do café? Da manhã você conhece essa árvore melhor do que eu. Eu não posso... não consigo... Gabriel apontou para as próprias pernas. Não tem problema. Você pode me orientar daqui de cima. Eu colho e você me diz se estou pegando as certas. Que tal? Gabriel assentiu e, pela primeira vez em muito tempo, Antônio o viu demonstrar algo parecido com expectativa. Helena ajudou Gabriel com a transferência para a cadeira de rodas, um processo que ela conduziu com naturalidade e eficiência, sem fazer parecer uma tarefa complicada. Desceram juntos para a cozinha, onde ela havia preparado um café da manhã, simples, mas apresentado de forma diferente do usual. Em vez do prato comum, ela havia usado uma travessa colorida que encontrou no armário e que há muito não era utilizada. O pão francês estava aquecido e cortado em fatias, a geleia de morango disposta em um pequeno pote de vidro com uma colherzinha e o suco de laranja servido em um copo alto com algumas gotas de limão. Que diferente, comentou Gabriel, observando a mesa. Às vezes a gente come mais quando a comida parece especial, não é mesmo? Gabriel comeu mais nessa manhã do que havia comido em qualquer café da manhã nas últimas semanas. Antônio observava tudo pelos monitores, tentando entender como mudanças tão simples podiam ter um impacto tão grande. Quando a fisioterapeuta Marina chegou, Helena se apresentou educadamente e perguntou se havia algo específico que ela pudesse fazer para apoiar o trabalho de reabilitação. Marina, uma mulher experiente de uns 50 anos, ficou surpresa com a pergunta. Geralmente, os cuidadores não se interessam muito pela fisioterapia, comentou ela depois durante a sessão com Gabriel. Cada profissional tem sua importância na recuperação, respondeu Helena. Gostaria de entender melhor para poder complementar o trabalho de vocês. Marina explicou brevemente os exercícios que Gabriel fazia e mencionou que uma das dificuldades era manter o menino motivado. Ele é muito inteligente, mas está desanimado. Às vezes parece que ele nem quer melhorar. Talvez ele só precise de um motivo para querer, disse Helena, observando Gabriel se esforçar em um exercício de fortalecimento dos músculos do tronco. Durante o almoço, Helena sugeriu que comessem na varanda dos fundos, de onde era possível ver a jabuticabeira de um ângulo diferente. Gabriel concordou, e pela primeira vez em meses saiu de seu quarto para fazer uma refeição em outro ambiente. Daqui dá para ver melhor quais galhos têm mais frutas, disse Gabriel, apontando para diferentes partes da árvore. É verdade. Você tem um olho muito bom para isso. Deve ter herdado isso de alguém. Gabriel ficou em silêncio por um momento. Minha mãe sabia muito sobre plantas, ela que plantou essa árvore. Era a primeira vez que ele mencionava Luísa espontaneamente na presença de alguém que não fosse seu pai. Ela deve ter escolhido muito bem o lugar. Olha como a árvore está forte e cheia de frutos. Isso mostra que foi plantada com muito amor. Ela dizia que as plantas sentem quando são cuidadas com carinho. Gabriel continuou, como se estivesse lembrando de algo distante, mas precioso. Sua mãe era sábia. As plantas realmente sentem isso. E as pessoas também. Gabriel olhou para Helena com uma expressão que ela não conseguiu decifrar completamente. Havia curiosidade, mas também uma tristeza profunda, como se ele quisesse acreditar no que ela dizia, mas tivesse medo de se permitir sentir esperança novamente. Após o almoço, eles foram para o jardim. Helena pegou uma escada pequena que encontrou no galpão dos fundos e, seguindo as orientações de Gabriel da varanda, começou a colher as jabuticabas. O menino se animava a cada fruto que ela escolhia corretamente,
e até riu quando ela escorregou levemente da escada, sem se machucar. "Você está bem?" perguntou ele, genuinamente preocupado. "Estou ótima, mas acho que suas orientações são melhores do que minha habilidade em escadas", riu Helena. Antônio observava a cena do seu escritório, sentindo uma mistura de emoções que não conseguia nomear. Havia meses que não ouvia Gabriel rir. Havia meses que não o via interessado em qualquer coisa. Mas ali estava ele, engajado, participativo, quase feliz. À tarde, enquanto Helena organizava as jabuticabas para fazer a geleia, Gabriel permaneceu, na cozinha, observando cada passo do processo. Ela explicava o que estava fazendo, por que estava fazendo e pedia a opinião dele sobre pequenos detalhes. "O açúcar deve ser este tanto ou você acha que pode ser um pouco menos?" "Acho que menos. Minha mãe sempre dizia que a fruta boa não precisa de muito açúcar." Sua mãe estava certíssima. Enquanto a geleia cozinhava lentamente no fogo baixo, Helena e Gabriel conversaram sobre outras receitas, sobre as plantas do jardim, sobre livros que ele gostava de ler. Antônio percebeu que era a conversa mais longa que seu filho havia mantido com qualquer pessoa desde o acidente. Quando o professor Rodrigo chegou para a aula da tarde, Gabriel estava visivelmente mais animado. A aula, que geralmente era uma luta para manter sua atenção, transcorreu de forma surpreendentemente produtiva. "Não sei o que aconteceu, mas Gabriel está diferente hoje", comentou Rodrigo com Helena quando a aula terminou. "Mais presente, mais participativo." "Às vezes a gente só precisa de uma coisa pequena para nos lembrar de que a vida pode ter sabores bons", respondeu ela, mexendo a geleia que estava no ponto ideal. Ao final da tarde, Helena serviu a geleia ainda morna com pão francês fresco para Gabriel experimentar. O menino provou com cautela no primeiro momento, mas depois abriu um sorriso genuíno. "Está deliciosa, realmente tem o gosto diferente." "Quer oferecer um pouco para seu pai? Tenho certeza de que ele gostaria." Gabriel hesitou. Havia meses que ele não tomava iniciativa para interagir com Antônio, além do necessário. Mas algo naquela tarde havia despertado nele uma vontade de compartilhar. "Pai!" gritou ele da cozinha. "Pode vir aqui?" Antônio desceu as escadas rapidamente, preocupado. "O que foi, Gabriel?" "Quero que você prove a geleia que a Helena e eu fizemos." Antônio olhou para o pote de geleia, para o rosto animado de Gabriel, para Helena que observava discretamente a interação. Pegou uma colher, provou a geleia e sentiu, além do sabor doce e equilibrado, algo que não experimentava há muito tempo, o gosto de uma casa onde havia vida acontecendo. "Está excelente", disse, e era verdade. "Vocês fizeram um ótimo trabalho." Gabriel irradiava orgulho. "A Helena disse que eu tenho bom olho para escolher frutas. Foi por isso que ficou tão boa." Naquela noite, depois que Gabriel foi dormir, Antônio ficou sozinho na sala, observando o pote de geleia na mesa. Uma coisa tão simples, mas que havia transformado o dia inteiro na casa. Havia risos, havia conversa, havia vida. Mas quanto mais pensava nisso, mais sua desconfiança crescia. Como alguém podia ser tão perfeita, tão naturalmente boa com Gabriel, tão capaz de despertar nele sentimentos e reações que nem os melhores profissionais haviam conseguido? Havia algo que não se encaixava, e Antônio estava determinado a descobrir o que era. Subiu para o escritório e ligou os monitores, revisando as gravações do dia. Observou Helena cuidadosamente em cada cena, procurando algum detalhe que revelasse suas verdadeiras intenções. Viu-a organizando suas roupas no quarto, sempre de forma meticulosa e respeitosa. Viu-a na cozinha, trabalhando com eficiência, mas sem pressa. Viu-a com Gabriel, paciente, gentil, genuinamente interessada no que ele tinha a dizer. Não havia nada suspeito, e isso era exatamente o que o deixava mais desconfiado. Antônio abriu o laptop e digitou o nome completo dela no Google. Helena Santos era um nome comum que retornava milhares de resultados. Tentou refinar a busca adicionando Rio de Janeiro, Hospital São Lucas, cuidadora.
Alguns perfis em redes sociais apareceram, mas nenhum que correspondesse claramente à mulher que estava dormindo no quarto dos fundos de sua casa. Ele pegou o telefone e discou para a agência de empregos. Boa noite, aqui é Antônio Mendes. Gostaria de confirmar algumas informações sobre Helena Santos, que vocês indicaram para trabalhar em minha casa. Claro, Sr. Mendes. Algum problema? Não exatamente um problema. Só gostaria de verificar as referências dela mais detalhadamente, principalmente sobre o trabalho dela no Hospital São Lucas. Um momento, por favor. Antônio esperou, tamborilando os dedos na mesa, observando pela câmera Helena dormindo tranquilamente em seu quarto. Senhor Mendes, conferimos aqui e todas as informações estão corretas. Ela trabalhou como auxiliar de enfermagem no Hospital São Lucas por 4 anos, saindo em 2020. As referências das famílias anteriores também são excelentes. Posso perguntar se há alguma preocupação específica? Não, obrigado. Só confirmando mesmo. Antônio desligou, mas a sensação de desconforto permanecia. Não era que houvesse algo errado com Helena. Era que havia algo certo demais. E depois de 3 anos vivendo em constante vigilância e suspeita, ele havia perdido a capacidade de acreditar que coisas boas pudessem simplesmente acontecer. Mas enquanto ruminava suas desconfianças no escritório, Gabriel dormia peacefully em seu quarto pela primeira vez em semanas, sonhando com jabuticabas e geleias, com conversas e risos, com a possibilidade de que talvez a vida ainda guardasse surpresas doces. E no quarto dos fundos, Helena Santos dormia também. Mas não antes de ter escrito algumas linhas em um pequeno diário que carregava sempre consigo. Palavras que, se Antônio as lesse, mudariam tudo. Palavras sobre promessas feitas em noites escuras de hospital, sobre compromissos assumidos com pessoas que partiram cedo demais, sobre a sensação estranha de estar finalmente no lugar onde sempre soube que deveria estar. Mas, por enquanto, essas palavras permaneciam guardadas, esperando o momento certo para serem reveladas. Os dias seguintes transcorreram com uma normalidade que Antônio não experimentava há anos. Gabriel acordava mais cedo, comia melhor, participava das aulas com mais interesse e até havia voltado a desenhar. Helena havia sugerido que ele fizesse um caderno de observações da jabuticabeira, registrando as mudanças da árvore dia após dia. Era um projeto simples, mas que havia dado ao menino um propósito, algo para o qual olhar todas as manhãs. Antônio observava tudo dos monitores, documentando cada interação, cada mudança no comportamento do filho. Por um lado, sentia-se aliviado ao ver Gabriel voltando a ser criança. Por outro, uma inquietação crescente tomava conta dele. Como alguém podia chegar e, em menos de uma semana, conseguir o que médicos, psicólogos e terapeutas não haviam conseguido em anos? Era quinta-feira quando Helena sugeriu algo que pegou tanto Gabriel quanto Antônio de surpresa. Gabriel, você já pensou em sair um pouco de casa? Dar uma volta pelo bairro? O menino parou de desenhar e a olhou com uma mistura de interesse e medo. Sair? Nada muito longe, só uma caminhada pela rua, talvez até a praça que via ali perto. O que acha? Gabriel olhou automaticamente para a câmera no canto do quarto, como se estivesse pedindo permissão silenciosa ao pai. Fazia mais de 1 ano que ele não saía de casa para nada, além de consultas médicas. Eu não sei se meu pai deixa. Vamos perguntar a ele? No escritório, Antônio sentiu o coração acelerar. Sair de casa significava sair da zona controlada, longe das câmeras, longe de sua vigilância constante. Significava confiar em Helena com o bem mais precioso que lhe restava. Alguns minutos depois, Helena bateu na porta do escritório. Senhor Antônio, posso falar com o senhor? Ele a recebeu tentando aparentar calma. Claro, o que foi? Conversei com Gabriel sobre a possibilidade de fazermos pequenos passeios pelo bairro. Acho que seria benéfico para ele ter um pouco mais de contato com o mundo exterior. Mas, é claro, só com sua autorização. Antônio ficou em silêncio por alguns segundos, processando o pedido. Gabriel não sai de casa há muito tempo.
ele se sente inseguro em lugares públicos. Entendo perfeitamente. Podemos começar bem devagar. Só até a calçada da frente hoje, amanhã talvez até a esquina, e gradualmente aumentar a distância, sempre respeitando o ritmo dele. E se algo acontecer? Se ele se sentir mal? Se... Helena o interrompeu gentilmente. Senhor Antônio, posso fazer uma pergunta? O senhor tem medo de que algo aconteça com Gabriel ou tem medo de perdê-lo de vista? A pergunta atingiu Antônio como um soco. Ele ficou sem resposta por um momento, porque sabia que ela tinha tocado no cerne da questão. Não era apenas sobre a segurança de Gabriel. Era sobre seu próprio medo paralisante de não ter controle sobre cada segundo da vida do filho. Eu preciso saber onde ele está. O tempo todo. E se eu levasse meu celular e ligasse para o senhor a cada 5 minutos? Ou se fôssemos apenas até onde o senhor consegue nos ver da janela? Havia algo na forma como ela falava que desarrava as defesas dele. Não era condescendência nem pressão. Era compreensão genuína de seus medos, combinada com uma firmeza gentil sobre o que era melhor para Gabriel. Está bem, ele cedeu finalmente. Mas apenas até onde eu possa vê-los da janela da sala. Perfeito. Obrigada, senhor Antônio. Quando Helena contou a Gabriel que o pai havia autorizado o passeio, o rosto do menino se iluminou de uma forma que Antônio não via há anos. Eles desceram juntos para o jardim da frente, Gabriel em sua cadeira de rodas e Helena caminhando ao lado, empurrando-o devagar pelo caminho de pedras. Da janela da sala, Antônio os observava, as mãos suadas, o coração disparado. Vê-los ali fora, mesmo que a apenas 20 metros da porta de casa, despertava nele um pânico que lutava para controlar. Mas, ao mesmo tempo, observar o rosto radiante de Gabriel, ouvir sua voz animada conversando com Helena sobre as plantas do jardim vizinho, sobre os carros que passavam, sobre o cachorro que latiu amigavelmente para eles, fez algo se mexer em seu peito. Eles ficaram fora apenas 15 minutos, mas quando voltaram, Gabriel estava transformado. Havia cor em suas bochechas, brilho nos olhos, energia na voz. Pai, você viu quantos ipês amarelos tem na nossa rua? A Helena disse que logo vão florescer, e o senhor Joaquim da Casa Azul acenou para mim da janela. Antônio não sabia que o vizinho se lembrava de Gabriel, nem que o observava com carinho daquela janela. Havia tanto do mundo que ele havia perdido ao trancar a si mesmo e ao filho dentro de casa. Naquela noite, depois que Gabriel foi dormir falando animadamente sobre o passeio do dia seguinte, Antônio decidiu que precisava investigar Helena mais profundamente. Havia algo nela que não se encaixava, e ele precisava descobrir o que era. Esperou até ter certeza de que ela estava dormindo e desceu silenciosamente até o quarto dos fundos. A porta não estava trancada, mais um indício de que ela não tinha nada a esconder. Ou era inteligente demais para despertar suspeitas. O quarto estava arrumado meticulosamente. As roupas dobradas com precisão no guarda-roupa, uma pequena estante improvisada com alguns livros, um copo d'água na mesa de cabeceira. Tudo muito simples, muito normal. Antônio abriu a gaveta da escrivaninha. Dentro, alguns papéis pessoais. Documentos, uma carteira de vacinação. Nada suspeito. Abriu o guarda-roupa e examinou os bolsos das roupas. Também nada. Estava prestes a desistir quando notou a bolsa de couro marrom pendurada no encosto da cadeira. Era a mesma bolsa que ela carregava quando chegou. Hesitou por um momento. Mexer nos pertences pessoais de alguém era uma violação que ele sabia ser errada. Mas o medo era mais forte que a consciência moral. Abriu a bolsa cuidadosamente. Dentro, os itens usuais. Uma carteira, chaves, alguns medicamentos básicos, um pente, uma pequena bíblia. E no fundo, uma caixinha de madeira pequena, do tamanho da palma da mão. Antônio a pegou e a abriu devagar. Dentro, havia um medalhão dourado e um pedaço de papel cuidadosamente dobrado. Pegou o medalhão primeiro. Era delicado, antigo, e dentro havia uma foto pequena. Sua respiração parou. Era uma foto de Helena, mas muito mais jovem, talvez 10 anos mais nova. E ao lado dela, sorrindo, estava Luísa.
As mãos de Antônio tremeram quando ele desdobrou o papel. A caligrafia era inequivocamente de Luísa, apesar da letra trêmula que indicava ter sido escrita em condições difíceis. Helena, obrigada por ter ficado comigo durante a noite mais difícil da minha vida. Sei que você não me conhecia, mas sua presença me deu forças para aguentar até o final. Se algum dia eu não estiver mais aqui e você encontrar meu Gabriel, por favor, cuide dele como cuidou de mim. Ele é tudo o que tenho de mais precioso no mundo. Promete? Luísa Mendes, Hospital São Lucas, 15 de março de 2022. Antônio sentou-se pesadamente na cadeira, o papel tremendo em suas mãos. 15 de março de 2022. A noite do acidente. A noite em que Luísa morreu depois de 3 dias em coma no Hospital São Lucas. A noite em que ele não conseguiu chegar a tempo porque estava cuidando de Gabriel, que também estava internado, mas em outro andar. Luísa havia morrido sozinha, ou assim ele pensava. Mas não estava sozinha. Helena estava lá. As lembranças voltaram como uma avalanche. Ele se lembrava de ter perguntado aos médicos se alguém havia estado com Luísa nos últimos momentos. Uma enfermeira havia mencionado brevemente que sim, uma auxiliar de enfermagem havia ficado com ela. Mas na confusão e na dor do momento, ele não havia pensado em perguntar o nome ou procurar essa pessoa para agradecer. Helena conhecia. Luísa havia estado com sua esposa nos momentos finais. Havia feito uma promessa. E agora estava ali, cumprindo essa promessa. Antônio guardou tudo de volta na caixinha, fechou a bolsa e saiu do quarto como um sonâmbulo. Subiu para seu próprio quarto e ficou sentado na cama tentando processar o que havia descoberto. Helena não era uma funcionária qualquer que havia chegado por acaso à sua vida. Ela havia vindo por um propósito específico, para cumprir uma promessa feita a uma mulher moribunda, para cuidar de Gabriel. Mas por que não havia contado a verdade desde o início? Porque havia escondido sua conexão com Luísa? E mais importante, o que mais ela sabia sobre aquela noite que ele não sabia? Durante o resto da noite, Antônio não conseguiu dormir. Revivia mentalmente cada interação que havia tido com Helena, cada momento que ela havia passado com Gabriel, cada palavra que havia dito. Agora tudo parecia diferente, carregado de um significado que ele não havia percebido antes. Na manhã seguinte, Helena apareceu na cozinha no horário de sempre, preparou o café da manhã como sempre, cumprimentou Gabriel com o mesmo carinho de sempre. Mas Antônio a observava com outros olhos, procurando sinais da verdade que agora conhecia. Durante o café da manhã, Gabriel contou animadamente sobre o sonho que havia tido com ipês amarelos floridos, e Helena o ouvia com interesse genuíno, fazendo perguntas, rindo de suas descrições criativas. Antônio notou como ela o olhava. Não era apenas carinho profissional. Havia algo mais profundo ali, quase maternal. Gabriel, disse Helena quando eles terminaram de comer, que tal se hoje fôssemos até a esquina? Seu pai disse que podemos ir um pouquinho mais longe. Sério? Gabriel olhou para o pai com expectativa. Antônio assentiu, ainda tentando organizar os pensamentos. Mas o celular dela tem que estar sempre ligado. Claro, pai. Enquanto Helena ajudava Gabriel a se preparar para o passeio, Antônio subiu para o escritório e pegou o telefone. Discou para o Hospital São Lucas. Gostaria de falar com alguém que possa me dar informações sobre funcionários que trabalharam aí entre 2018 e 2022, disse quando foi atendido. Depois de ser transferido algumas vezes, conseguiu falar com a supervisora do setor de recursos humanos. Helena Santos, deixe-me verificar. Sim, ela trabalhou aqui como auxiliar de enfermagem, funcionária exemplar, muito querida pelos pacientes e familiares. Saiu em 2022 para cuidar de questões pessoais. Posso perguntar por que o interesse? Ela está trabalhando em minha casa agora. Só queria confirmar as referências. Pode ficar tranquilo. Helena é uma das pessoas mais dedicadas que já trabalhou aqui. Sempre ia além do que era esperado para garantir que os pacientes se sentissem acolhidos, especialmente aqueles que não tinham família por perto. Antônio desligou com mais perguntas do que respostas.
Helena era real, sua história era verdadeira, sua dedicação era genuína. Mas ainda não entendia por que ela não havia contado sobre sua conexão com Luísa. Observou pela janela Helena e Gabriel na calçada, conversando animadamente com a Dona Maria da padaria, que havia saído especificamente para cumprimentar Gabriel. O menino ria, gesticulava, parecia um garoto normal tendo uma manhã normal em um mundo normal. Quando eles voltaram do passeio, Gabriel estava radiante. Pai, a Dona Maria disse que sempre me viu pela janela e ficava preocupada comigo, e o seu Joaquim desceu para conversar conosco. Ele disse que pode me ensinar a jogar damas se eu quiser. Antônio observou Helena durante o relato de Gabriel. Ela sorria, mas havia algo em seus olhos, não exatamente tristeza, mas uma melancolia profunda, como se ela estivesse vivendo algo que era ao mesmo tempo maravilhoso e doloroso. À tarde, quando Gabriel estava tendo aula com o professor Rodrigo, Antônio desceu para a cozinha onde Helena preparava o almoço. Helena, posso fazer uma pergunta? Claro, senhor Antônio. Você já trabalhou em hospitais antes de começar como cuidadora particular? Helena parou de mexer a comida e o olhou diretamente. Sim, trabalhei como auxiliar de enfermagem por vários anos. Em qual hospital? No São Lucas. Por que pergunta? Só curiosidade, deve ter sido um trabalho difícil. Era, mas também muito gratificante. Há momentos na vida das pessoas em que elas precisam saber que não estão sozinhas. O hospital é um desses lugares. Havia algo na forma como ela disse essas palavras que confirmou para Antônio que ela sabia exatamente sobre o que estava falando. E mais, que ela havia estado lá, naquele lugar, naquele momento crucial de sua vida. Helena, ele disse, a voz ligeiramente trêmula. Há algo que você gostaria de me contar? Sobre como você soube da vaga de trabalho aqui em casa? Helena o observou por um longo momento, como se estivesse avaliando se era o momento certo para a verdade. Senhor Antônio, ela disse, finalmente, há coisas que acontecem em nossas vidas que não conseguimos explicar logicamente. Às vezes, somos guiados para onde precisamos estar, mesmo quando não entendemos por quê. Isso não responde minha pergunta. Não responde, mas talvez seja a única resposta que eu possa dar agora. Antônio sentiu uma frustração crescente, mas antes que pudesse insistir, Gabriel gritou da sala. Helena, Helena, vem ver o desenho que eu fiz da nossa caminhada. Ela sorriu para Antônio, uma expressão que misturava pedido de desculpas com determinação, e foi atender Gabriel. Naquela noite, Antônio tomou uma decisão. No dia seguinte, ele confrontaria Helena diretamente sobre o medalhão, sobre a promessa, sobre Luísa. Ele precisava da verdade completa, mesmo que isso significasse perdê-la. Porque percebeu com um aperto no coração, a ideia de perder Helena agora era quase tão assustadora quanto a de perdê-la antes era indiferente. Gabriel havia se apegado a ela. E se fosse honesto consigo mesmo, ele também. Na manhã seguinte, Antônio acordou com uma determinação que não sentia há anos. Não conseguiu tomar café da manhã, não conseguiu fingir normalidade. Quando Helena apareceu na cozinha para preparar o café de Gabriel, ele a interceptou. Precisamos conversar, disse sem rodeios. Agora. Helena o olhou e percebeu imediatamente que algo havia mudado. Havia uma intensidade no olhar dele que não estava lá no dia anterior. Uma urgência que ela reconheceu como a de alguém que havia descoberto algo importante. Gabriel ainda está dormindo, disse ela calmamente. Podemos conversar na sala. Eles se dirigiram para a sala de estar em silêncio. Antônio fechou a porta atrás de si e se virou para Helena, que permanecia em pé, as mãos cruzadas à frente do corpo, aguardando. Eu sei, disse ele simplesmente. Sabe o que, senhor Antônio? Eu sei sobre Luísa, sei sobre o hospital, sei sobre a promessa. O rosto de Helena não demonstrou surpresa, apenas uma resignação tranquila, como se ela estivesse esperando por esse momento desde que chegara à casa. Como descobriu? Isso importa? A voz dele estava carregada de emoção contida.
O que importa é que você mentiu para mim, que você está aqui sob falso pretexto, que você invadiu minha casa, a vida do meu filho, baseada em uma promessa que eu nunca pedi que fosse feita. Helena permaneceu calma diante de sua explosão. O senhor tem direito à sua raiva. Direito à minha raiva? Antônio riu, mas era um riso amargo. Você brincou com os sentimentos de uma criança traumatizada. Fez Gabriel se apegar a você sem ter a decência de contar a verdade. E agora quer falar sobre meus direitos? Gabriel não sabe sobre a promessa, disse Helena suavemente. E tudo o que sente por mim é genuíno, não baseado em mentira alguma. Mas é baseado em uma farsa. Você não está aqui porque se importa conosco. Está aqui por culpa, por uma promessa feita a uma mulher morta. O senhor está enganado. A firmeza na voz dela o pegou desprevenido. Enganado como? Helena se dirigiu até a janela e ficou olhando para o jardim, onde Gabriel e ela haviam colhido jabuticabas alguns dias antes. Quando falou, sua voz estava carregada de uma emoção que ela havia mantido guardada até então. Eu não conhecia sua esposa antes daquela noite, Sr. Antônio. Ela deu entrada no hospital em estado gravíssimo e eu estava de plantão no setor de emergência. Quando me designaram para acompanhá-la durante a noite, eu pensei que seria mais um plantão difícil, mais uma família destroçada que eu testemunharia. Ela se virou para encará-lo, mas sua esposa era especial. Mesmo em meio à dor, mesmo sabendo que estava morrendo, ela só falava de vocês dois, de como Gabriel era inteligente, de como ele gostava de observar as plantas do jardim, de como o senhor havia se tornado um pai maravilhoso, apesar de ter perdido os próprios pais muito cedo. Antônio sentiu um aperto no peito. Luísa realmente conhecia seus segredos mais profundos, suas inseguranças sobre ser um bom pai. Ela me contou sobre a jabuticabeira que havia plantado para Gabriel, sobre como queria que ele crescesse conectado com a natureza, sobre os sonhos que tinha para o futuro de vocês. Helena fez uma pausa, os olhos marejados, e depois me pediu para orar com ela, não porque fosse religiosa demais, mas porque estava com medo. Medo de deixar vocês dois sozinhos, medo de que Gabriel não conseguisse superar o acidente, medo de que o senhor se perdesse na dor. Ela disse isso? Disse. E me fez prometer que, se algum dia eu pudesse, eu tentaria ajudar. Não por obrigação, mas porque ela havia tocado meu coração de uma forma que eu não esperava. Porque naquela noite, cuidando dela, eu senti que estava cuidando de uma amiga querida, mesmo tendo acabado de conhecê-la. Helena voltou, para perto dele. Eu não vim aqui por culpa, Sr. Antônio. Vim porque queria cumprir a promessa que fiz a uma mulher extraordinária. E porque, quando soube através da agência que existia uma vaga na casa de uma família Mendes, no Alto da Boa Vista, com um menino de 12 anos que havia passado por um trauma, meu coração disparou. Eu sabia que tinha que tentar. Antônio se sentou pesadamente no sofá. Por que não me contou isso desde o início? Porque o senhor teria me mandado embora imediatamente. Ela se sentou na poltrona diante dele. O senhor não confia em ninguém, e com razão. Perdeu a pessoa mais importante da sua vida e quase perdeu seu filho. Se eu chegasse aqui dizendo que conhecia Luísa, que estava com ela quando morreu, o senhor pensaria que eu era uma oportunista querendo se aproveitar da situação. Ela estava certa e Antônio sabia disso. Se Helena tivesse contado a verdade no primeiro dia, ele jamais teria deixado ela entrar em casa. Mas eu menti apenas sobre como soube da vaga, continuou Helena. Tudo mais foi verdade. Meu carinho por Gabriel é real. Minha vontade de vê-lo bem é genuína. O que sinto por esta família não tem nada a ver com obrigação. O que você sente por esta família? A pergunta saiu mais vulnerável do que Antônio havia pretendido. Helena o olhou diretamente nos olhos. Sinto que finalmente encontrei onde pertenço, que vocês dois preencheram um vazio na minha vida que eu nem sabia que existia. Gabriel me ensinou que ainda posso fazer diferença na vida de alguém. E o senhor? Ela hesitou. O senhor me mostrou que ainda existe esperança para corações partidos. Antônio ficou em silêncio por um longo tempo, processando tudo o que havia ouvido. Conte-me sobre aquela noite.
Tudo. Eu preciso saber. Helena respirou fundo. Sua esposa chegou ao hospital por volta das 10 da noite. Os médicos fizeram de tudo, mas os ferimentos eram graves demais. Por volta da meia-noite, eles me disseram que não havia mais nada a fazer medicamente, que era questão de tempo. Perguntaram se ela tinha família, e eu disse que o marido estava no hospital com o filho, que também havia se machucado no acidente. Você sabia que eu estava aqui? Sabia. E sabia que o senhor estava passando por um momento impossível, tendo que escolher entre ficar com ela ou com Gabriel. Então decidi ficar. Não podia deixar que ela morresse sozinha. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Antônio. Ele se lembrava daquela noite terrível, dos médicos dizendo que Gabriel havia estabilizado, mas precisava de acompanhamento constante, de ter que escolher entre os dois amores de sua vida. Luísa acordou por volta das 2 da manhã, continuou Helena. Estava lúcida, mas fraca. Perguntou por vocês, e eu disse que estavam bem, que Gabriel ia se recuperar. Ela sorriu e disse que sabia que eu estava mentindo sobre o estado dela, mas que agradecia por tentar poupá-la. Disse que sempre soube que era forte, mas que naquele momento estava com medo. Do que ela tinha medo? De partir sem ter certeza de que vocês ficariam bem. Disse que o senhor era um homem bom, mas que tinha tendência a se fechar quando sofria. Tinha medo de que se isolasse do mundo e levasse Gabriel junto. Foi quando pediu que eu prometesse cuidar de vocês, se algum dia tivesse chance. Helena limpou as próprias lágrimas. Passamos as últimas horas conversando sobre vocês. Ela me descreveu cada canto desta casa, cada planta do jardim, cada particularidade de Gabriel. Me contou como o senhor ficava nervoso quando Gabriel subia muito alto na jabuticabeira, como ficava orgulhoso. Quando Gabriel fazia perguntas inteligentes sobre os livros que liam juntos. Me contou que vocês costumavam fazer piqueniques na varanda nos domingos de manhã. Antônio soluçou. Eles realmente faziam piqueniques na varanda. Era uma tradição que havia se perdido completamente depois do acidente. Por volta das 5 da manhã, ela me pediu para segurar sua mão. Disse que não aguentava mais a dor, mas que se sentia em paz sabendo que havia alguém ali. Morreu algumas horas depois, dormindo. Não sofreu. E não estava sozinha. Os dois ficaram em silêncio por vários minutos, absorvendo o peso daquela revelação. Antônio chorava abertamente, sentindo uma mistura de gratidão e dor que não sabia que era possível experimentar simultaneamente. Obrigado, disse ele finalmente. Obrigado por ter estado com ela. Obrigado por não ter deixado ela morrer sozinha. Eu carrego essa culpa há 3 anos. O senhor não tinha culpa alguma. Estava onde precisava estar, cuidando do seu filho. Luísa sabia disso e não guardava ressentimento. Ela só queria ter certeza de que vocês estariam bem. E agora? O que acontece agora? Helena se levantou. Agora o senhor decide. Se quer que eu vá embora, eu entendo. Já cumpri minha promessa. Gabriel está bem, está voltando a viver. O senhor também. Meu trabalho aqui pode estar terminado. Você quer ir embora? Não. A resposta veio imediata e sincera. Não quero. Mas entendo se o senhor não conseguir me ver aqui sabendo de tudo isso. Entendo se for doloroso demais. Antônio se levantou e caminhou até a janela. Lá fora, podia ver Gabriel acordando, se espreguiçando na cama, provavelmente se preparando para mais um dia, cheio de descobertas e sorrisos. Um dia que só era possível por causa da mulher que estava ali na sala com ele. Sabe o que é mais irônico? Disse ele, sem se virar. Eu passei 3 anos com medo de confiar em qualquer pessoa. Instalei câmeras por toda parte, investiguei cada funcionário que pisou nesta casa, vivi em constante suspeita. E a pessoa em quem eu mais deveria confiar chegou até mim através de uma mentira. Não foi mentira, Sr. Antônio. Foi proteção. Proteção para todos nós. Ele se virou para ela. Helena, posso fazer uma pergunta? Claro. Você tem família, filhos, alguém que espera por você em outro lugar? Helena sorriu tristemente. Não. Sempre fui só. Eu? Por isso pude me dedicar tanto ao trabalho no hospital. Por isso pude aceitar turnos difíceis,
ficar noites inteiras com pacientes que não tinham ninguém, e por isso pude vir aqui e me entregar completamente ao cuidado de vocês. Então fique, disse ele, surpreendendo a si mesmo com a rapidez da decisão. Não como funcionária cumprindo uma promessa. Fique como família. Helena o olhou sem entender completamente. Como família. Gabriel precisa de você. E eu também preciso. Não sei mais como é viver sem você aqui. Não quero mais câmeras, não quero mais vigilância, não quero mais medo. Quero confiança, quero vida. Quero que esta casa volte a ser um lar. Nesse momento, ouviram Gabriel gritando do andar de cima. Helena, cadê você? Hoje é dia de irmos até a praça. Helena sorriu, aquele sorriso que havia se tornado tão familiar e querido. Ele está esperando. Nós estamos esperando, corrigiu Antônio. Vá, cuidem um do outro. Eu vou tirar as câmeras. Helena se dirigiu à porta, mas parou antes de sair. Senhor Antônio? Pode me chamar de Antônio, sem o senhor. Antônio, ela sorriu. Luísa ficaria orgulhosa de ver o homem que você se tornou hoje. Depois que ela saiu, Antônio ficou sozinho na sala por alguns minutos. Depois subiu para o escritório e, pela primeira vez em 3 anos, desligou os monitores de segurança. Um por um, ele foi desconectando as câmeras, guardando os equipamentos, desmontando o sistema de vigilância que havia criado para proteger sua família, mas que havia acabado aprisionando a todos. Quando terminou, desceu e encontrou Gabriel e Helena na cozinha, planejando o passeio até a praça. Gabriel estava animado, contando sobre um livro que queria levar para ler debaixo das árvores. Pai! Exclamou Gabriel quando o viu. A Helena disse que podemos fazer um piquenique na praça, igual aos que fazíamos na varanda com a mamãe. Antônio olhou para Helena, que havia sugerido justamente uma das tradições familiares que Luísa havia contado para ela naquela noite no hospital. Ela sorriu discretamente, e ele entendeu que aquilo era mais um presente que Luísa havia deixado para eles através dela. Que tal se eu for junto hoje? Sugeriu Antônio. Gabriel arregalou os olhos. Sério? Você vai sair de casa? Fazia mais de 1 ano que Antônio não saía de casa para nada, além de necessidades médicas ou urgências. Sério. Acho que está na hora. O passeio até a praça foi uma revelação. Gabriel apresentou o pai aos vizinhos que havia conhecido nos últimos dias, mostrou as árvores que havia observado, contou histórias sobre cada descoberta que havia feito, e Antônio percebeu quanto do mundo havia perdido ao se fechar em casa. Na praça, estenderam uma manta debaixo de uma árvore frondosa e fizeram o piquenique que Gabriel havia pedido. Comeram sanduíches que Helena havia preparado, beberam suco de jabuticaba feito com as frutas que eles mesmos haviam colhido, e Gabriel leu em voz alta trechos do livro que havia levado. Pai, disse Gabriel, em um momento, você está chorando? Antônio tocou o próprio rosto e percebeu que sim, estava chorando. Mas não era tristeza, era alívio, gratidão, felicidade pura de estar ali, naquele momento, com as 2 pessoas que mais amava no mundo. Estou chorando de felicidade, filho. Eu também estou feliz, disse Gabriel se aconchegando mais perto do pai. Acho que a mamãe ficaria feliz vendo a gente aqui. Helena, que observava a cena em silêncio, murmurou baixinho. Ela está feliz, tenho certeza. Quando voltaram para casa no final da tarde, Antônio tomou outra decisão. Reuniu Gabriel e Helena na sala e fez um anúncio. Quero fazer algumas mudanças nesta casa. Primeiro, não há mais câmeras. Segundo, não há mais funcionária aqui. Helena, se você quiser, você é parte desta família agora, oficialmente. Gabriel pulou da cadeira de rodas e abraçou Helena com uma força que ela não esperava. É verdade? Você vai ficar para sempre? Se vocês me quiserem, disse ela, abraçando o menino. Queremos! Gritaram Gabriel e Antônio ao mesmo tempo, arrancando risos de todos. Naquela noite, pela primeira vez em 3 anos, Antônio não subiu para o escritório para monitorar a casa. Em vez disso, ficou na sala com Gabriel e Helena, assistindo a um filme, comendo pipoca, rindo, conversando, sendo uma família.
Quando Gabriel foi dormir, ele abraçou Helena e sussurrou: "Obrigado por ter voltado para a nossa vida." "Voltado?" Ela perguntou curiosa. Tenho certeza de que você já fazia parte da nossa família. Só demorou um pouco para chegar até aqui." Depois que Gabriel subiu, Antônio e Helena ficaram sozinhos na sala. Havia algo que ele ainda precisava dizer. "Helena, sobre aquela noite, sobre Luísa, quero que você saiba que não precisa carregar o peso dessa promessa mais. Você já fez muito mais do que poderia. Ser esperado. Se ficar aqui agora, que seja porque quer, não porque se sente obrigada." "Antônio," ela disse suavemente, "posso contar um segredo?" "Claro. A promessa que fiz para Luísa não foi o que me trouxe até aqui. Foi o que me deu coragem para vir. Eu já queria estar aqui antes mesmo de saber sobre vocês. Eu só estava esperando encontrar minha família. E agora encontrei." Eles ficaram em silêncio por um momento, absorvendo o significado daquelas palavras. "Então, bem-vinda à família Santos Mendes," disse Antônio sorrindo. "Ou seria Mendes Santos?" "Que tal apenas família?" sugeriu Helena. Nos meses que se seguiram, a casa no alto da Boa Vista se transformou completamente. Havia música nos corredores, risos na cozinha, conversas na varanda. Gabriel voltou a estudar presencialmente, fez novos amigos, começou aulas de natação adaptada. Antônio voltou a trabalhar com prazer, expandiu a empresa, começou a sair para encontros de negócios e sociais. E Helena floresceu como a jardineira que Luísa havia sido. Cuidava das plantas, cozinhava pratos deliciosos, organizava a casa com carinho. E principalmente cuidava dos corações daquela família, com a dedicação de quem finalmente havia encontrado seu lugar no mundo. Um ano depois, em uma tarde de domingo, eles estavam fazendo seu piquenique semanal na varanda, quando Gabriel fez um desenho especial. Era um retrato da família. Ele, Antônio e Helena, todos sorrindo debaixo da jabuticabeira. Mas no céu, ele havia desenhado uma estrela brilhante. "Quem é a estrela?" perguntou Helena. "É a mamãe", disse Gabriel naturalmente. "Ela está sempre cuidando da gente de lá de cima. Mas agora ela não precisa mais se preocupar, porque você está aqui cuidando da gente aqui embaixo." Antônio e Helena se olharam por cima da cabeça de Gabriel, compartilhando um momento de profunda compreensão. Luísa havia conseguido. Sua última promessa havia sido cumprida. Sua família estava completa novamente, diferente de antes, mas inteira. Naquela noite, Antônio encontrou Helena na cozinha, preparando a geleia semanal de jabuticaba que havia se tornado tradição na casa. "Helena", disse ele, "posso perguntar uma coisa?" "Sempre." "Você acredita que as pessoas que partiram podem ainda cuidar da gente?" Helena sorriu, mexendo a geleia lentamente. "Acredito que o amor verdadeiro nunca morre, Antônio. E acredito que Luísa continua cuidando de vocês através de cada pessoa que cruza o caminho de vocês com intenção de fazer o bem. Ela apenas me usou como instrumento." "Então você..." "Acha que ela sabia? Que de alguma forma orquestrou tudo isso?" "Acho que as mães sempre sabem o que é melhor para seus filhos. E Luísa sabia que Gabriel precisava de uma mãe do coração e que você precisava aprender a confiar novamente. E você? O que você precisava?" Helena parou de mexer a geleia e o olhou com aquele sorriso sereno que havia se tornado sua marca registrada. "Eu precisava de uma família e encontrei a minha." Queridos ouvintes, esperamos que a história de Antônio, Gabriel e Helena tenha tocado profundamente o coração de vocês. Se vocês se emocionaram com essa jornada de dor, cura e recomeço, se sentiram a força do amor que transcende até mesmo a morte, deixem seu like neste episódio e se inscrevam no nosso canal. Comentem aqui embaixo qual momento mais tocou vocês, qual sentimento essa história despertou em suas próprias vidas. Todos os dias trazemos narrativas como essa, que exploram os cantos mais profundos da alma humana, que nos lembram de que sempre há esperança, sempre há uma segunda chance para o amor. Histórias que nos ensinam que às vezes os anjos chegam até nós disfarçados de pessoas comuns, trazendo cura para feridas
que pensávamos ser incuráveis. Não percam o nosso próximo episódio, porque temos uma nova história emocionante esperando por vocês. Uma nova jornada de transformação e esperança que certamente tocará seus corações.